hoje, e eu mudo de assunto brevemente para contar para vocês que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, enviou para a Procuradoria-Geral da República o caso que investiga o suposto crime de calúnia pelo senador Flávio Bolsonaro contra o presidente Lula. A PGR tem 15 dias para se manifestar a respeito das conclusões das investigações. Investigações que são conduzidas pela Polícia Federal e concluíram que Flávio Bolsonaro cometeu crime de calúnia contra Lula e indiciou o parlamentar. Como senador da República, Flávio tem foro privilegiado e, claro, por isso recebe e cabe à PGR oferecer a denúncia, pedir novas diligências ou o arquivamento desse inquérito. O caso remete a uma publicação feita pelo senador no dia 3 de janeiro, em que ele associa Lula aos crimes de tráfico internacional de drogas, armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras e eleições fraudadas ao comentar a captura de Nicolás Maduro na Venezuela. No caso analisado, quando houve a captura e prisão de Nicolás Maduro por forças dos Estados Unidos, Flávio fez uma postagem na rede X, na qual diz: Lula será do Foro de São Paulo. É o fim do Foro de São Paulo. Tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas. É o que afirmou o senador. Também queria falar um pouquinho com o Felipe sobre isso, porque semana que deve ser decisiva aí para a família Bolsonaro por conta de outros inquéritos que podem surgir aí no Supremo Tribunal Federal, a depender de análise, claro, da Procuradoria-Geral da República. Vale lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo avaliado aí pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, se vai ter a sua prisão domiciliar mantida ou não. O Ministério Público, por meio aí do líder, do Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, entendeu que aquele episódio da arma ainda não pode ser considerado como uma falta grave, porque, em linhas gerais, não gerou nenhuma consequência, que deve-se esperar a investigação da Polícia Civil aqui do Distrito Federal sobre esse assunto e que, se o caso tiver gerado alguma consequência, aí sim o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, deve tomar alguma providência. Lembrando que essa manifestação foi pedida pelo ministro relator, pelo Alexandre de Moraes. Ele mesmo entendeu que a questão da arma seria uma falta grave. Agora, vai depender dele se Jair Bolsonaro continua ou não em prisão domiciliar. E aí eu emendo, Felipe, antes de passar a bola para você, dizendo que também o Supremo está avaliando o caso Dark Horse. Se coloca Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro também na mesma seara do Eduardo Bolsonaro, investigando se o dinheiro que foi enviado para o filme, para a produção do filme, foi usado para custear o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E aí juntaria toda a família nesse propósito, porque o Flávio Bolsonaro se mostrou aí no meio da produção do filme, né, pedindo inclusive investimentos, dinheiro, recursos para o Daniel Porcaro para pagamento do final do filme. Então agora cabe também ao ministro Alexandre de Moraes entender esse caso. Lembrando que a relatoria do caso Dark Horse agora não está mais com o ministro Alexandre de Moraes, passou para André Mendonça, né, o Supremo Tribunal Federal assim entendeu, porque o André Mendonça já está como relator de outros casos relacionados. Então, o Supremo aí que tem um caminho importante na família Bolsonaro nessa próxima semana, Felipe. Né? Tantas questões que chegam ao STF, para o STF decidir, né? Em relação ao processo de calúnia, né, que o STF está analisando em relação ao Flávio Bolsonaro e o post que ele fez sobre o Lula, né, depois da prisão depois da captura, né, do Maduro, né? É bom lembrar que o STF e o TSE, vou até colocar o Tribunal Eleitoral, tem que resolver, né, quais que são os limites da liberdade de expressão, né? Até porque recentemente, não sei se você se lembra, a gente noticiou aqui que numa publicação do Boulos contra o Flávio Bolsonaro, né, o Flávio Bolsonaro entrou no Tribunal Superior Eleitoral pedindo para retirar aquela publicação porque achou ofensiva e caluniosa contra ele, e o TSE, né, no caso foi uma decisão do relator do caso do TSE, o André Mendonça, decidiu que a crítica, né, política, por mais que seja exagerada, é válida e legítima, né? Então não dá para a gente aceitar dois pesos, duas medidas. Se é válida e legítima aquela publicação do Boulos contra o Flávio Bolsonaro, também deve ser legítima essa publicação do Flávio Bolsonaro em relação ao Lula. Então, ou as instituições resolvem, de fato, colocar limites e delimitar de forma clara quais são os limites da liberdade de expressão, ou
e de forma equânime, né, de forma consolidada, de forma a não dar dois pesos, duas medidas, né, ou é muito melhor deixar o jogo político resolver por si só, porque a gente sabe, né, que vida pública é político, tem o limite, né, da vida pública, da privacidade, da intimidade, muito mais amplo do que uma pessoa normal, né? Então não dá para a gente também. Então essa é a minha crítica que eu faço ao Supremo Tribunal Federal em relação a esse caso do Flávio Bolsonaro. Em relação à arma, né, que foi encontrada sob a posse de um agente de segurança que fazia segurança do Jair Bolsonaro, Neira, é bom lembrar, né, que a Procuradoria-Geral da República, normalmente, quando faz o parecer, a tendência é o STF, né, o relator, seguir o parecer da PGR. Né? Então, eu entendo que, nesse caso específico, a tendência é o Alexandre de Moraes acatar, né, o parecer da PGR, que achou, né, que não tinha nada grave, né, porque não teve nenhuma consequência do uso da arma pelo Jair Bolsonaro. E aí tem um ponto que eu coloquei algumas vezes nesse programa, relacionado com esse assunto, Neila, é que se o Jair Bolsonaro tinha autorização para portar a arma, né, e o STF, no meio do Alexandre de Moraes, não anulou e não cassou essa autorização, no meu modo de ver, é um erro se o Alexandre de Moraes resolver, por exemplo, não prorrogar a prisão domiciliar humanitária por conta dessa arma. Né? Então, eu creio que o Alexandre de Moraes deve seguir, né, a orientação da PGR, da Procuradoria-Geral da República, e deve relativizar, né, essa questão das armas. E se o Alexandre de Moraes, a partir de agora, achar que o Jair Bolsonaro não pode ou não deve ter arma sob a sua posse, né, que ele cancele e peça para o Jair Bolsonaro entregar a arma, assim como ele pediu para o Jair Bolsonaro entregar o passaporte. Então, entrega a arma. É simples assim. E a partir de agora, caso seja encontrada outra arma sob a posse do Jair Bolsonaro, aí sim pode ser chamada de falta grave. Tirando isso, não tem nenhum sentido o Jair Bolsonaro ser preso e ser prejudicado por conta disso, Neila.